Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos para a nossa maratona de Revolução Francesa, né? É a aula número 5 de História sobre Revolução Francesa. E hoje, talvez seja a aula mais importante que nós vamos analisar imagens. E imagens que provavelmente vão cair na prova de vocês. Então, prestem atenção que todas as imagens querem e mostram algo para a gente sobre a Revolução, algo que muitas vezes passa despercebido para a gente, tá? Então, vamos para a nossa primeira imagem e muito importante, que é o inferno. É uma imagem que a gente pode discutir várias coisas aí, tá? Essa é uma caricatura desenhada na França, o autor é desconhecido, então nós temos aí na imagem o inferno, a representação do inferno, e eu tenho duas camadas sociais da França, tá? Quais são? Já perceberam? Eu tenho o clero e eu tenho a nobreza. Então, eu tenho dois representantes aí. O clero, lá no fundo, sendo queimado, e a nobreza aqui representada pelo senhor que está acorrentado. Tá? Então, a gente pode perceber. Então, no final da explicação sobre essa imagem, aliás, sobre cada imagem, eu queria que a gente refletisse sobre se é uma imagem revolucionária, que quer a revolução, ou é uma imagem contra-revolucionária, uma imagem que não quer a revolução, que é contra a revolução, que é a favor do rei, do absolutismo, do antigo regime. Então, vocês vão dizer se é revolucionária ou contra-revolucionária. Então, temos aí a primeira imagem, e aí a gente pode analisar todas aí os fatos que aconteceram na Revolução Francesa. Então, vamos pensar como era o porquê o senhor lá, o representante do clero, está sendo queimado. Observem, número 1, por que o senhor está sendo queimado? Um representante de Deus, do clero, está sendo queimado. Tá? Primeiro, aí é o inferno. E o inferno só vai pecadores. Então, nós temos aí representantes do clero sendo queimados. Mas quem era que era queimado durante a caça às bruxas? Os condenados pela igreja não eram os hereges, não eram os pecadores? Então, o clero é pecador aí nesse sentido. Então, eu tenho o clero sendo punido por ter pecado. O clero, a igreja, sendo punida por apoiar a nobreza. Tá? Esse é o primeiro ponto. Eu tenho aí os demônios, né? Os diabinhos. E vimos aqui no canto direito um diabinho rasgando os papéis. Que papéis são esses? Que papéis são esses que eles estão rasgando? Pensaram? Tentaram olhar mais de perto? Eu tenho ali uma palavra que dá para a gente interpretar: privilégios, né? Então, de quem eram os privilégios no Estado francês? Eu tenho aí o privilégio da nobreza, do primeiro estado, do clero, do segundo estado, né? Eu tenho o terceiro estado com algum privilégio? Não, tá? Então, o diabinho ali está rasgando os privilégios do primeiro e do segundo estado, tá? Então, já tenho várias informações. O clero, nobreza, as camadas sociais, o primeiro e segundo estado, sendo queimados, sendo punidos no inferno.
eu tenho aí os diabinhos rasgando os panfletos distribuídos pelos nobres e pelo clero, tá? Mas e o nobre aqui? Ele está sendo punido com o quê? Vamos pensar. Na parede, ele está olhando do outro lado, tal. É um artigo primeiro, né? Então, tem um artigo ali que eu, não entendendo francês, eu sei que tem um artigo ali, tá? Ali representa a Constituição. Ele está lendo direitos e deveres das pessoas, né? Então, a Constituição está ali. E essa é a punição para o nobre, ler a Constituição, né? Coisa que ele não queria, coisa que eles não queriam mudar. Então, eu tenho aí a Constituição, tá? E aí, com tudo isso, é uma imagem revolucionária ou contra-revolucionária? Só o fato de estarem punindo os diabos, estarem punindo o primeiro e segundo estado e rasgando os privilégios deles, é uma imagem revolucionária, tá bom? Vamos para a nossa segunda imagem, a queda da Bastilha. A tomada da Bastilha por Jean-Pierre de 1789. E aí a gente percebe, né, conflitos, e eu percebo também representantes dos soldados que não estão fazendo nada aqui no canto esquerdo, lá embaixo no canto esquerdo. Estão só olhando o povo, diferente dos outros soldados no canto direito embaixo, né, que estão tentando reprimir, estão tentando prender, mas eles não conseguem. E a Bastilha, que era uma prisão desativada, que guardava as armas, então ela vai ser tomada. E ela vai ser o símbolo da derrubada da monarquia, tá? O símbolo dessa revolução, que é a queda do poder representado ali nesse grande, vamos dizer assim, presídio, nessa grande muralha aí, que é a Bastilha, tá? Então, a queda da Bastilha, com participações do segundo e do primeiro estado, tá? Então, nós temos aí o povo tomando a Bastilha, tá? E vai ser o símbolo maior da Revolução Francesa. Vamos para a nossa terceira imagem. O despertar do terceiro estado. Nós já vimos isso numa aula passada. Tá? O despertar do terceiro estado, feito no século XVIII. E aí a gente percebe que eles utilizam muito caricatura, né? Então a caricatura era um poder ali de criticar. Então muitas pessoas se utilizavam daquilo. Então eu tenho aí cada camada social representada, primeiro estado, da esquerda para a direita. Primeiro estado, segundo estado e o terceiro estado no chão. E aí o primeiro e segundo estado tropeçam quando o terceiro estado está acordando. E ele acorda e ele tira as correntes, aquelas amarras que a igreja, que o Estado absolutista mandava, e ele pega as armas. Tá? E essas armas vão fazer com que, através de sangue, eles consigam a revolução. Mas lá no fundo a gente também tem cabeças numas estacas. E isso representa o quê? Nós temos aí os nobres representados ali, só as cabeças enfiadas nas estacas. Né? Então a revolução está avançando. E essa imagem do rico e o pobre. Eu tenho uma pintura de 1642 e uma pintura de 1787. A pintura de 1642, representando uma família francesa reunida durante a refeição na época do Antigo Regime, que é de Lenain. Então, o que a gente percebe nessa pintura do Lenain?
né? É a representação de uma família pobre. Vamos olhar apenas para a família pobre. Eu tenho aí crianças, muitas crianças. Eu tenho o pai, né? O representante maior da família, o mais velho. Eu tenho um alimento muito importante na mesa do pobre, que é o pão. O pão era a base da alimentação do pobre. Então, através das imagens, a gente pode perceber que vai remetendo para a gente toda a situação da sociedade francesa, tá? Então, é por isso que é importante nós percebermos os detalhes, como era passada para a gente, para o futuro, toda essa revolução, tá? A gente está praticamente revivendo a revolução olhando para as imagens. Isso nos remete a esse período. A situação do pobre, a situação do rico, que era bastante diferente, tá? Tinha privilégios. Então, a gente consegue perceber a alimentação do pobre. E a base dessa alimentação era o pão, tá? Animais pela casa, a roupa a gente pode perceber, né? Das mulheres, dos homens, tá? Numa família que não tem o chazinho, tem o suco, tem o pão, e muitas crianças fazem filhos, mesmo porque trabalhando eles vai complementar o dinheiro da família, né? E logo depois daí vem a, vem se fortalecer as indústrias, tá? Então, e aí agora a gente vai para o outro lado, que é o detalhe, a família Gorin, de Louis Boullin, de 1787. E aí a gente tem um detalhe, né? Um animal, uma criança apenas, tá? Um animalzinho que não está no chão, quem está no chão é a criança. E aí um detalhe, as roupas, o penteado, né? A casa, mais bem iluminada, e a mesa já com um chazinho, umas bebidas, algo para comer, né? Então a gente tem a representação da família nobre, da família do primeiro estado, tá? Então é aí a diferença e a visão dos pintores dos períodos próximos. E próxima imagem é a sociedade, uma imagem clássica que já caíram várias vezes nas provas de concursos, nas provas do Enem, nas provas de vestibulares, que é as camadas sociais, o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. E aí a gente percebe onde o terceiro estado está, né? O terceiro estado sustenta os outros dois estados, é a base de tudo. O terceiro estado é que carrega todo o fardo, né, do primeiro e do segundo estado. Então, nós temos aí a representação da sociedade, tá? E a gangorra, uma das imagens que mais geram notas baixas nas provas de história, né? Nas minhas provas de história. Então, nós temos aí a representação da sociedade e eu tenho uma gangorra. Quem é que está sustentando lá em cima as outras camadas? Quem é o representante? É o povo, é o terceiro estado que está ali embaixo, tá? E em cima eu tenho o primeiro e o segundo estado, a nobreza e o clero. Só que aquela mulher ali, quem seria aquela mulher? A justiça, a liberdade, a igualdade, a fraternidade? Quem seria? Seria uma camponesa? A nobreza? Tudo com esa, que termina com A no final? Não, né? Mas eu tenho aí algo que vai igualar eles, dar o mesmo direito a eles. O que dá o mesmo direito para a gente? O mesmo direito do branco, do negro, do rico, do pobre? O que vai dar esse direito para eles? O quê? O que vai ajudar o terceiro estado
a equilibrar a gangorra dessa sociedade. E a nossa sociedade também. A nossa agora. O que equilibra? O que representa a mulher? A justiça. Tá? Então, nós temos aí a justiça do lado do terceiro estado, equilibrando as coisas. Tá bom? E são essas as imagens importantes. Anotem, tá? Só voltando um pouquinho. Essa imagem aqui é revolucionária, tá? Essa imagem revolucionária, tá? A imagem da família rica é contra a revolução, a imagem da família pobre é revolucionária, a imagem dessa sociedade aqui, a organização social, é revolucionária também, tá? Então, essas foram as imagens de extrema importância, tá, para estudo sobre Revolução Francesa. Então, tá, até a próxima, um bom estudo para todos e até a próxima.